E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Espiritismo Raiz com Eduardo Sabac. Primeiro, eu gostaria de agradecer a vocês inscritos, né? Vocês que se inscreveram, vocês que seguem o canal, que curtem, que dão like, que a gente chegou a 68 mil inscritos, uma marca muito expressiva, né? Bastante. Claro que a gente ainda pode melhorar muito e vamos, mas e também não quer dizer que o canal tá grande, porém quer dizer que é promissor, né? Quer dizer que nós estamos crescendo um número grande de inscritos e agradeço muito e sempre peço para vocês convidarem seus amigos para participar do canal também. Hoje a gente vai ter um vídeo livre respondendo as perguntas de vocês, eu separei algumas aqui. Então é isso aí, pessoal, seja bem-vindo. Outra coisa também é que às vezes tem pessoas que falam, mas Eduardo, não fala mal do mito, ou não fala mal do Lula, ou não fala não sei o quê, ou então elas não falam isso diretamente, porém elas simplesmente vão lá e falam que eu não deveria falar de político ou alguma coisa assim. Porém, quem define quem vai falar são as pessoas. Então, se vocês ficam fazendo perguntas de política, eu vou falar, não interessa, né? As pessoas não podem ter essa dependência por políticos, a gente não pode ter bandido de estimação, certo? Políticos são políticos, eles têm que nos servir, a gente não pode endeusá-los, tanto que a gente vê aí toda hora político mudando de ideia, virando de vilão, ou de bonzinho para grande vilão. Ao contrário, a gente nunca vê, mas de bonzinho para vilão, praticamente todos. Então, pessoal, vamos esquecer essa idolatria, eu vejo cada coisa aí, é até triste, né? Um cara me mostrou uma coisa ontem. Tinha uma moça reclamando aí, falando que eu não deveria falar isso, que eu usei a foto do Bolsonaro, do mito, né, do mestre Bolsonaro e tudo mais, no último vídeo. E aí um inscrito me falou assim, olha só, me mostrou que no perfil dessa moça tinha um vídeo que ela estava falando da igreja católica, que ela adorava ir para a igreja, tudo, então ela não era espírita. Ela simplesmente clicou no vídeo porque viu a foto do mito, né? Mito, eu tô sendo irônico, óbvio. Viu a foto do mito, e aí o que ela fez? Foi lá e reclamou como se ela fosse uma inscrita. Eu sei que tem inscrito que gosta do Bolsonaro, etc. Porém, é o seguinte, eu nunca vou fingir que, na minha opinião, tá tudo bem alguém colocar um governante à frente da religião, ou do bom senso, ou do que é certo e do que é errado. Não me interessa se é mito, se é Moro, não me interessa quem quer, se é Lula, a pessoa tem que agir de forma correta, né? Da mesma forma que hoje, nas minhas avaliações, que eu dou minha opinião, eventualmente eu dou minha opinião, eventualmente eu falo o que os espíritos dizem, é sempre muito claro aqui no canal, né? Hoje o Moro está numa posição super correta, se amanhã ele falhar da mesma forma que falharam Lula, Bolsonaro e outros, eu vou falar a mesma coisa, a gente não pode ser refém. A gente tem que ser refém da verdade, e não refém de um político, né? Não refém de uma pessoa tão falível como são essas pessoas, podem errar tanto, né? Afinal de contas, esses políticos. Então vamos lá ao nosso vídeo de hoje. Deixa eu ver as perguntas aqui que eu separei. A primeira pergunta é, Eduardo, e os OVNIs que reconheceram, e os Estados Unidos que reconheceram OVNIs? Você viu? Bom, vamos falar um pouco sobre isso, porque essa é uma pergunta que muitos de vocês fizeram. Vocês viram, né, que recentemente os Estados Unidos liberou alguns vídeos de OVNIs oficialmente, ou seja, eles admitiram que aquilo ocorreu de verdade. Eles não admitiram que eram extraterrestres, mas a gente tem que ter uma coisa. Se tiver um OVNI que a gente não sabe explicar, então você pode considerar que já existem extraterrestres. Claro que podem ser. Tem um especialista, né? Essas ideias de especialista que sempre fala besteira, é muito engraçado. O cara falou que poderia ser um balão meteorológico. Só que o negócio estava a 17 mil km por hora girando. Como que vai ser um balão meteorológico? Só se for um balão extraterrestre, né? Não tem como. Então é óbvio que sempre vão ter esses que falam que não é verdade. Porém, a verdade é muito simples, né? Se o próprio Estados Unidos, que de longe é o número 1 em tecnologia nessas coisas. Tem gente que fala, mas pode ser a China, pode ser a Rússia. Ninguém tem mais poderio bélico do que os Estados Unidos. O orçamento anual do exército é de quase um trilhão de dólares. É muita coisa, pessoal. É um valor impressionante. Então, não tem como. Se você pegar, por exemplo, os outros 10 países e juntar, não dá o que os Estados Unidos
gasta. Eu não sei se são os 10, mas alguns deles. Por exemplo, se pegar o segundo, que é a China, o terceiro, que é a Rússia, juntar todos esses, não dá o que os Estados Unidos gastam com o exército. Então o exército americano é sempre muito, muito à frente, não tem comparação. Se os Estados Unidos, com seus caças, com aquele poderio todo, com aquele conhecimento, a tecnologia, falou, olha pessoal, a gente não sabe o que é isso, então vocês podem ter certeza absoluta que ninguém na Terra sabe o que é isso, entendeu? Inclusive, eles liberaram algumas imagens, né? São eventos diferentes, mas tem um específico que eu li com bastante cuidado, né? E ele fala o seguinte, eram 2 pilotos, um deles era inclusive um capitão, era um comandante, acho que da Marinha, ele estava no F-22, acho que é, e aí eles estavam lá perto fazendo exercícios, aí o analista lá, sei lá, o cara que vê o radar falou assim, meu, tô detectando uma coisa muito esquisita, dá para vocês darem uma verificada lá? Eles falaram, claro, eles foram lá verificar, eles não tinham nem armamento nos caças, eles só estavam fazendo exercícios. Quando chegaram lá, eles viram aquela coisa, e o próprio piloto, que já tem muitos e muitos anos de experiência, falou, meu Deus, o que é aquilo? Aí ele falou, nossa, eles estão contra o vento, estão girando, porque o negócio estava voando a não sei quantos quilômetros, estava assim, de repente fez assim, ó, começou a girar, e depois fez assim, sumiu. Então é óbvio que isso daí não é humano, claro, isso é claro. Então vamos parar agora e fazer uma avaliação. Primeira coisa é que não é nada humano, nem balão meteorológico, que é coisa ridícula que falaram, nem nada do gênero, isso é óbvio. Segunda coisa é, o americano, com aquela experiência, com a câmera, com o infravermelho, não sei o que, tomou um susto, ficou impressionado, não é? Terceira coisa, a movimentação de girar no ar, o negócio estava assim, ó, girando. Isso mostra naturalmente que não tem como. Se você pega um caça, o caça mais rápido, você pode pegar o Blackbird lá, que era o avião mais rápido que a gente tem, né? Que tinha, né? Vamos dizer, se você fizer assim com ele, ele explode, porque o tipo de tecnologia que a gente usa é impossível você fazer isso. Quando você está voando, na verdade, você está empurrando e apoiando no vento, mais ou menos assim, com uma propulsão atrás. Então não tem como girar, é impossível girar, não tem. Então óbvio que isso já mostra que é uma tecnologia totalmente diferente da nossa. Mas esquecendo essa parte técnica, vamos ao que interessa, o que vocês querem saber. Obviamente que são extraterrestres, claro. Eu mesmo já vi 3 vezes, contei para vocês, mas eu vou contar aqui. Inclusive um delas tá nem no canal. Primeira vez, eu vi 4 vezes. Primeira vez eu era moleque, eu tava na Praia Grande, São Paulo. Meu, tinha um monte de gente, tava numa colônia de férias, todo mundo olhou pro céu. Tinha uma bolinha vermelha, eu lembro claramente, os espíritos devem ter fixado isso na minha cabeça, porque minha memória para trás é bem fraca. Aí começou a desenhar. Meu, fiz um monte de coisa que era impressionante, acho que não tinha nem laser na época. Ele fez vários movimentos assim, muito impressionantes, todo mundo ficou de cara. Não tinha celular, né? Faz tempo, devia ter o quê? Uns 14 anos, né? Então faz bastante tempo. E aí, bom, eu tô com 38 hoje, tá? Então façam as contas aí. Aí, beleza. Essa foi a primeira vez. A segunda vez, ó, essa história que eu vou contar aqui pra vocês, pode ter gente que vai falar que eu sou maluco, mas eu vou falar, não me interessa. Eu falei pra minha esposa assim, eu tava comendo com ela lá no Outback, do shopping. Aí eu falei para ela assim, ó, os espíritos estão me dizendo que os extraterrestres vão vir para a Terra. Ela falou assim, mentira, você tá ficando louco, você tá ficando biruta. Eu falei, eles estão me falando isso, o que eu vou fazer? Aí eu virei, aí ela falou assim, você tá doido, você exagerou, você tá sendo enganado e tudo. Aí eu virei pros espíritos e falei assim, tem como vocês me darem uma prova? Eles falaram, não tem. Eu falei, tá bom. Aí esquecemos isso, né, pagamos a conta e estávamos indo embora. Quando tava indo embora, já era 11 horas da noite, 10h30, estava tudo escuro na rua, óbvio. E aí eu comecei a descer a rua, de repente apareceu uma nave gigante. Mas isso não é brincadeira, eu falo isso assim, e eu não tenho dúvida disso. Minha esposa também confirma. Gigante, mas gigante. Só que lá na frente, no horizonte, só que era tão grande. Depois eu fiz os cálculos aproximados, assim, devia ser uma nave assim, maior que uma casa, sabe? Muito grande, muito grande. Aí, tipo, quase um quarteirão, vamos dizer assim, de uma rua. E com uma luz muito forte. E a hora que eu entrei na rua, eu pensei, só eu que devo estar vendo. Aí minha esposa gritou, nossa, meu Deus, o que é aquilo? Porque ela falou, é uma nave. Aí a gente ficou olhando,
ficamos bem impressionados, obviamente, né? Foi uma história bem interessante. Aí eu falei para ela assim, vamos atrás dessa nave, né? Falei para ela. E aí, o que eu fiz? Eu fui tentar parar perto para ver, né? Nisso, no que eu fui passar, tinha um outro carro, o pessoal da companhia elétrica, que no Paraná se chama Copel, em São Paulo ela é Eletropaulo, agora é ANEEL, né? E a ANEEL acho que é em vários lugares. Eles, a hora que viram, eles tomaram um susto tão grande também, esses caras, que eles pararam o carro para ver o que era. Aí eu fui tentar dar a volta para trás deles, aí quando eu voltei já não estava mais, eles desapareceram. Então essa foi a prova que eles me deram. Só que eles me falaram exatamente quando que ia ser isso, quando vai ser. Aí entra aquela parte da data limite e tal. Aí tudo bem. Aconteceu a terceira vez. A terceira vez eu estava em Las Vegas. E tem uma região lá perto de Nevada, onde os caras... lá na área 51, né? Que vem aqueles OVNIs e tudo mais. Vocês sabem disso daí, né? Só uma observação aqui, antes que vocês falem, o cara foi para Las Vegas. Eu não gosto de beber, não gosto de jogar, não gosto de nada disso. Mas eu gosto muito de Las Vegas porque é uma cidade que fica 24 horas aberta. Então, por exemplo, você quer ir na farmácia de madrugada, você vai. Você quer comer alguma coisa, você vai. É bem legal isso, né? Inclusive é uma cidade que os espíritos trabalham muito, porque como tem muito jogo e muitos vícios e prostituição pra caramba, apesar de ser proibido nos Estados Unidos, tem aquelas casas de dança e tudo mais, nossa, os espíritos têm muito trabalho para tirar os obsessores. Mas aí tudo bem, continuando, né? E também o custo de vida lá em Las Vegas é muito bom, é bem mais barato em relação ao resto, né? Mas isso é só uma observação que não tem nada a ver com o que eu tô falando. Aí eu tava lá e aí eu pensei assim, eu vou naquele lugar, os espíritos falaram, se você... perto da área 51, voltando, que eu me perdi aqui, perto da área 51, tem uma área que eles vão, aqui em cima, que eles ficam olhando, e às vezes aparecem uns OVNIs lá. Isso foi um americano que me falou isso, lá naquele dia. Aí quando ele me falou isso, eu falei assim, eu vou, os espíritos falaram, se você for, você vai ver OVNI. Eu falei, legal, então beleza. Eu fiquei com isso na cabeça, só que eu tinha que ir embora. Só que eu queria isso, eu tinha que dirigir 2 horas e meia para ir, 2 horas e meia para voltar. Aí o meu amigo, meu mentor, virou para mim e falou assim, olha, a gente vai fazer uma coisa, então que você não precisa ir até lá para ver esse OVNI. Eu falei, tá bom, ok. Não é brincadeira, eu tava em Las Vegas dirigindo. O sol não tinha nenhuma nuvem, porque lá tem essa, né? Acho que no inverno, sei lá, não tinha nenhuma nuvem, o céu assim 100% claro, de repente apareceu um OVNI, muito alto. Só que ele iluminou a gente de uma forma que deu para ver um ponto muito claro, assim. Então vocês imaginam a força que devia ter a luz que ele apontou pra gente, porque ele estava longe e estava de dia com o sol estalando no céu. E aí de repente o OVNI fez assim, ó, e desapareceu. Depois de um tempo, vieram os caças, entendeu? Ou seja, realmente é um OVNI. Provavelmente eles viram no radar e mandaram os caças para ver o que estava acontecendo. Então daí eu concluí 2 coisas, né? Primeiro que realmente os OVNIs existem, né? Isso está claro. Segundo que, quer dizer, eu concluí várias coisas, né? Mas eu vou contar o quarto antes, calma. É que eu gosto desses assuntos, né? Vou contar esse quarto. A quarta vez foi o seguinte, eu estava na minha casa... Os espíritos falaram assim, vai até o lago, tem um lago no meu condomínio. Fui até o lago, chegando lá, ele falou assim, para aqui. Eu falei, tá bom, parei. Ele falou, pega o celular. A hora que eu peguei o celular, não é brincadeira, começou a aparecer OVNIs. E eu filmei isso. Só que o que acontece? Não, mas a imagem ficou muito boa, dá pra ver claramente o que é. Às vezes as pessoas falam, mas por que você não isso, aquilo? O problema é que quando você vai filmar, a iluminação, ela é muito importante, quando você vai filmar, tirar foto. Então... à noite é muito difícil você filmar alguma coisa boa. Tenta tirar foto de Saturno para você ver. Marte é Saturno mesmo, está aparecendo direto agora nessa época do ano. Você não consegue tirar foto. Você sabe que é Saturno, só que a hora que você dá zoom, ele bagunça tudo. Os outros planetas também, Sirius, não dá para ver direito. A Lua, depende da câmera que você tiver, você até consegue tirar foto mais ou menos, mas tem que ser uma câmera bem configurada para que ela fique absorvendo luz. É super complicado. E aí eu fiz um vídeo com o meu celular e ficou bom, né? Ficou muito bom, na verdade. Eu postei aí, vocês procuram aí, tem uma lista, uma playlist data limite. E nessa playlist, eu vou criar uma playlist de OVNIs, alguma coisa assim, tá? Mas nessa playlist tem esse vídeo. E dá pra ver claramente. E não tinha como eu fazer aquilo, nem no Photoshop, nem no Adobe Premiere. Que eles trocaram de cor, eles apareciam, mudavam de formato. Isso aí foi dito antes pra mim. Então vamos dizer assim, das 4 vezes que eu vi OVNI, as 3 eu fui avisado antes. A de Las Vegas,
em Londrina, depois que eu saí do shopping, e a outra que foi no meu condomínio. E a outra que eu era adolescente, não vi nada, né? Quer dizer, um pré-adolescente, eu não conhecia nada, nem sabia que OVNI existia. Então, daí eu tirei algumas conclusões, né? Vamos ver, vocês me ajudem se vocês concordam comigo, digam aí. Porque é o seguinte, a primeira conclusão é, OVNIs existem, certo? A segunda é, eles têm comunicação com os espíritos, não é? Porque senão não apareceriam quando os espíritos falassem. Porque como é que eles avisam e depois o OVNI aparece? E a terceira é, eles têm um controle muito fácil, porque eles entram e saem quando eles querem na faixa da Terra e etc, né? E eu perguntei para os espíritos o seguinte, se esses OVNIs, se esses que estão dirigindo esses OVNIs, eles estão encarnados. Eles disseram que sim, que eles não são espíritos. Tem gente que acha que, por exemplo, a gente quando olha para outro planeta, não vê, por causa disso, daquilo, mas não, na verdade só existe encarnados e desencarnados, não existe outra variação. Tem o plano físico e tem o plano espiritual, acabou. Se a gente não consegue ver, é porque eles não querem que a gente veja, eles têm ferramentas suficientes para que a gente não veja. Aí as pessoas perguntam, mas por que a gente olha para Marte, olha para Saturno e não vê nada? Sendo que, por exemplo, no livro Cartas de uma Morta, que foi o segundo livro que o Chico Xavier psicografou, o Chico Xavier fala assim, ó... Chico Xavier não, a mãe dele fala que foi levada para Marte e de lá ela viu que eles estavam olhando a Terra. Não, para Saturno, não é verdade. Para Saturno, ela descreveu Saturno, falou deles, e eles têm vida física lá. E aí no livro de Humberto de Campos, ele também relata a vida em Marte. Inclusive ele fala que ele foi junto, os caras estavam observando a Terra dos telescópios deles. Então aí vem essa pergunta, então por que a gente não consegue ver eles? Bom, basicamente é o seguinte, pelo que eu concluí, tá? Pelo que os espíritos me falaram, é claro que os espíritos sabem de tudo, mas eles não me falam tudo propriamente dito, né? E aí a gente entra nessa questão. Bom, nós não somos seres muito evoluídos. E a gente está longe aí de ter uma certa evolução espiritual grande. Então o que eles fazem? Para nos preservar, eles impedem que a gente enxergue eles. Porque senão ia ficar uma confusão, né? Então como a Terra ainda é muito bagunçada, os homens são muito orgulhosos, os espíritos me falam o seguinte, Eduardo, o ser humano, muitos seres humanos, esses que vivem, por exemplo, pesquisando, etc., eles acham que o homem é a coisa mais inteligente que surgiu na Terra. E muitos deles se acham os homens mais inteligentes da Terra, do planeta, perdão, do universo. Muitos deles acham que tanto o ser humano como eles são as coisas mais importantes do universo, entendeu? Tanto que o Miss Universo só tem candidato na Terra. Não é verdade? O Miss Universo só tem candidato na Terra. Que marmelada é essa, não é? Então, é o seguinte. A gente quando olha para esses planetas, a gente não vê nada. Isso é devido a um filtro que eles colocam em volta das coisas que a gente aponta para lá. Porque segundo os espíritos, isso está também no Evangelho. Está no Evangelho não especificadamente, mas ele fala sobre isso. Aqui está no livro dos Espíritos. Está nos livros de André Luiz. Eles falam que tem vida em todos os lugares. Está no Evolução em Dois Mundos e no livro dos Espíritos. Então, todos os planetas do Sistema Solar têm vida? Sim. Porém, a gente não consegue vê-lo. Por quê? Por causa disso. Eles colocam um filtro em volta de nós. Então a gente olha, não consegue ver. Aí agora, tem uma série de fatores que por exemplo, né? Vou aproveitar então, em vez de eu responder as perguntas, eu vou fazer isso num próximo vídeo. Vamos só falar sobre isso hoje, que eu sei que é um tema que vocês gostam. Como que funciona? Nesses dois livros que eu disse, né? No Cartas de uma Morta e no outro de Humberto de Campos, ele relata que tanto os de Marte como os de Saturno, eles são diferentes fisicamente do que a gente. A forma é a mesma, né? Isso está no Evangelho, que a forma humana é sempre a mesma forma. Desculpa, pessoal. Desculpa. Sei lá, são 3 horas da manhã aqui, mas não sei porque tá me dando sono. Não, quer dizer, eu não durmo normalmente cedo, né? Mas acho que esse assunto gasta muita energia. Então eu tenho uma cabeça,
2 braços, 2 pernas e um tronco. Acabou. Essa é basicamente a forma humana. Mas tem as variações, né? Mais feios, menos feios. Inclusive, no Carta de uma Morta, ela fala que os habitantes de Marte são feios pra caramba, apesar de eles serem muito mais evoluídos que a gente. Então eles são feios, mas eles são muito mais bondosos, eles não têm a maldade, eles são caridosos, tanto que eles olham para ela conta exatamente isso, que eles olham para a Terra e falam, caramba, que pena que esses caras ainda não evoluíram tanto como nós, né? Porque na verdade eles tentam nos ajudar, enviando os preces, eles enviam preces pra gente e tudo mais. A vontade deles é de nos auxiliar, como todo o povo que já evoluiu, né? Inclusive, só uma observação aqui, vocês percebem como o Chico Xavier teve coragem, né? Porque hoje já é difícil você fazer um vídeo no YouTube. Vocês acham que, por exemplo, falar de extraterrestre. É difícil pra caramba você fazer isso. Porque se você falar isso, muita gente vai achar que você é louco, muita gente vai te perseguir. Imagina, naquela época, deixa eu ver de quando que é esse livro aqui, vamos ver. Naquela época, vocês pensem só, 1935. Vamos pensar uma coisa, 1935, Chico Xavier, no seu segundo livro, psicografa um livro da mãe dele que morreu, falando da vida em Marte. Meu, o que os caras devem ter pensado dele? Deve ter falado, esse cara é louco, totalmente louco. Mesmo assim, o Chico Xavier, em vez de ignorar e falar assim, não, pelo amor de Deus, não vou psicografar isso, foi lá e psicografou. Isso é coragem de verdade. Coragem não é sair por aí gritando com os outros, não. Isso é coragem, esse cara é corajoso. Mas tudo bem, continuando. Então, acontece que nós vivemos num planeta que está habitado em todos os pontos, em todos os lugares. Como eu já disse, já em outros vídeos, o que acontece, nós temos a forma humana porque o nosso engenheiro central, quem criou o nosso planeta, não dizer criou não, né? Quem administrou o nosso planeta lá no livro de Emmanuel, A Caminho da Luz, no primeiro capítulo, ele fala que Deus deslocou uma massa do Sol. E essa massa do Sol veio a se tornar a Terra, certo? Alguns pedaços, etc. Aí quando eu falei isso, teve gente que falou, mas Eduardo, dizem que quem formou os planetas foram os cometas, ou que não sei o que tal. Hoje já mudaram a teoria, porque recentemente, esse ano, em 2020, encontraram rochas se juntando e concluíram que pode ser que tenha sido feito de outra forma, né? Então você percebe que a ciência que nós temos, ela é muito precária e muito no chutódromo, né? Inclusive, só mais uma outra observação aqui. Eu falei que eu assisti uns vídeos no Netflix que falavam sobre a criação do planeta e tudo mais. E os espíritos falaram que tinha muita coisa errada, mas era só no primeiro capítulo. Então vocês podem assistir, porque teve gente que falou, mas o que estava errado? Eu não vou mais assistir isso, não. Era só no primeiro capítulo, que veio antes da Terra, entendeu? A questão do Big Bang, que aconteceu, óbvio, mas esses outros fatores, que as coisas... É que o problema do ser humano, ele é tão orgulhoso, que ele não vai lá e admite que ele não sabe. Eles falam nesses documentários como se fosse realmente a verdade, porém eles não sabem se isso realmente é verdade. Vocês entendem? Mas eles chutam. Eles falam assim, não, porque aí o gelo fez não sei o quê e a vida começou. Mas não é verdade. Tanto que o ser humano até hoje não conseguiu comprovar como que começou a vida biologicamente falando. A vida orgânica no nosso planeta. Eles não sabem exatamente. Eles sabem que tinham proteínas, tinham aminoácidos. Na verdade não, eles sabem que poderiam existir na época alguns aminoácidos que poderiam, algumas moléculas que poderiam talvez se juntar e formar proteínas, mas aí eles poderiam depois de um tempo desenvolver uma célula, mas é uma coisa muito assim, vamos dizer assim, vaga, entendeu? Tá muito longe. Só que se você vai ver uma aula de biologia, um vídeo de biologia, eles não falam assim, a gente chuta que é isso daqui, porque é um chute, não tem como saber, não tem nenhuma evidência científica que aquilo chegou numa célula, não tem. Só que como o ser humano ele é orgulhoso, ele não quer admitir, eles dão uma disfarçada para não parecer que eles não sabem nem de onde nós somos. Então a mesma coisa, por exemplo, Marte ficava sempre assim, né? Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem a impressão que o ser humano conhece tudo e sabe tudo que está acontecendo pelo universo, não é verdade. Tanto que Marte, os caras falavam assim, não, porque Marte é isso, Marte é aquilo, chegou lá a sonda,
descobriram que tem gelo, tem um monte de coisa que eles nem faziam ideia. Então vocês param e pensam, Marte está aqui do lado, né? A gente não sabe nada quase. Imagina de outros planetas, de outros sistemas solares, de outras galáxias, a gente não sabe nada. Então, pessoal, a gente tem que pensar muito sobre isso, né? Que o ser humano não tem conhecimento abrangente e o que a gente sabe ainda está muito no início, né? Essas civilizações que são mais avançadas, elas detêm todas as tecnologias possíveis. Então, voltando lá agora, nessa questão que a gente falou sobre isso, né? Como é que funciona? Então, nós temos vidas em todos os planetas, certo? E, como eu já falei para vocês, que Jesus é o governador de 5 planetas. Quiron, esqueci o nome de outro, que são planetas bem, assim, vamos dizer assim, no início da evolução. A Terra, que está para prova de expiação para regeneração. Capela, que já é um mundo de regeneração. E Sirius, que já é um mundo feliz. Então, todos os seres desses planetas, eles vão ser muito parecidos, porque quem definiu a sequência de DNA, toda a questão biológica, toda a questão orgânica, as plantas, a evolução dos animais, o sistema, o H2O que tem na nossa água, os compostos do ar, né, a composição de tudo, quem definiu foram esses espíritos. As células, o funcionamento, a evolução dos animais, os processos naturais da Terra, como a atmosfera, a pressão, a temperatura, a camada de ozônio para reter o calor dentro e para também não deixar esquentar demais. Todos esses fatores que ele desenvolveu foram esses espíritos. Então, voltando lá ao que a gente falou, a Caminho da Luz. Aí o Emmanuel fala que soltou um pedaço do Sol, obviamente muito pequeno, porque o Sol é muito grande, e esse pedaço, que deve ter batido nos meteoros, juntado umas coisas, veio a se tornar a Terra. Mas o Emmanuel fala que lá naquela época, há 4,5 bilhões de anos atrás, vamos prestar atenção, 4,5 bilhões de anos atrás, já foi dado para Jesus. Então Jesus falou assim, toma, quer dizer, Deus falou, toma Jesus, cuida também desse planeta aí. Jesus falou, tá bom, né? Então, desde aquela época, Jesus e seus ministros, eu não gosto de falar ministros, porque fica parecendo uma comparação com essa política que a gente tem no planeta Terra, que é ridícula. Mas vamos dizer assim, Jesus e seus gestores, geneticistas, engenheiros, super inteligentes, 1000 vezes mais inteligentes que Einstein e qualquer outro ser humano que a gente conhece, eles começaram a cuidar do nosso planeta. Então eles começaram a administrar. Então eles já planejaram, eles falaram assim, ó, nós vamos evoluir assim, assado. O humano aqui, mas o humano aqui ele vai ser tipo de Sirius. Porém, aqui nós temos uma pressão mais forte. Ou nós temos uma gravidade maior ou menor, porque o planeta é menor e a estrela está a X de distância. Então vamos desenvolver isso e isso. E eles vão lá, projetam o DNA e tudo mais. Então, por isso que o nosso organismo, ele é tão perfeito, na verdade. Ele foi projetado. Aí tem aquela teoria da evolução que tem sentido. Eu vou aproveitar, vou me estender. Eu espero que não tenha ficado muito chato esses papos meio teóricos, mas eu acho que assim, você não gosta tanto desses papos, existem outros vídeos aí no canal que é diferente, né? Mas a gente tem que abordar pelo menos uma vez. Então, aí você fala assim, pô, mas Eduardo, e a questão do DNA? E a questão da evolução, né? Que o Charles Darwin, um pouco antes do Allan Kardec lançar o Livro dos Espíritos, lançou essa ideia da evolução, que está correta, né? Apesar dele mesmo ter muitas dúvidas sobre isso. Tanto que ele fala assim, ó, eu acho que é isso, mas se eu tiver errado e alguém depois conseguir me desbancar, tudo bem, né? Até porque ele não era ateu. Então, qual que é a teoria da evolução, resumidamente falando? Que os seres humanos foram evoluindo das nossas primeiras células. Então a gente começou na água, eram umas células, aí depois foram evoluindo, viraram peixe, depois de peixe evoluíram, aí acabaram saindo isso milhões de anos, né? Aí o chimpanzé foi evoluindo, aí alguns falam que o chimpanzé desenvolveu o dedo, por isso começou a pegar as coisas e foi evoluindo para a inteligência que a gente tem hoje, por aí foi, certo? E essa teoria tem sentido? Tem. Porém, isso foi programado, estruturado e acompanhado por espíritos superiores. Como que eu sei disso?
Isso está no livro Evolução em Dois Mundos, de Chico Xavier. Então ele conta lá, por exemplo, o André Luiz, né, conta aqui, os humanos estavam evoluindo, né, que não eram humanos ainda. Os humanos estão, Homo sapiens, somos nós, há 200 mil anos mais ou menos na Terra, né? Então conta aqui, os nossos primatas lá estavam evoluindo, e aí o plano superior falou assim, bom, agora já é o momento deles desenvolverem a fala. Então vamos lá trabalhar nessa questão deles. Aí eles foram lá, estruturavam, faziam cirurgias espirituais e colocavam esses espíritos para reencarnar. Então esses espíritos com perispírito modificado alteravam o corpo biológico deles na época. Então chegou uma hora que eles começaram a falar, etc. E colocando uma observação nessa questão de Charles Darwin, tem um livro chamado Sapiens, que é bem conhecido, é um livro recente, que eu já li ele, e o interessante é o seguinte, esse cara do Sapiens, ele fala, é bem legal esse livro, porque o que ele está falando lá é verdade, mas ele fala umas coisas interessantes. Tem algumas partes que ele fica na dúvida, inclusive ele fala assim, não dá para saber porque que depois de tantos milhares de anos, de repente o homem ficou inteligente. Ele fala isso. Só que lá no livro de André Luiz fala o que aconteceu. Ou então ele fala, não dá para saber porque depois de tantos milhões de anos do homem vivendo, ele de repente começou a desenvolver alguma outra coisa específica, né? No livro de André Luiz ele fala que a hora que o plano superior definia que aquele era o momento daqueles seres mais primatas darem um passo a mais, eles iam lá e fazer uma modificação biológica. Então, o Charles Darwin estava errado? Não estava errado, porém, precisava desse cumprimento, que era a ação dos espíritos sobre os encarnados, né? O Sapiens estava errado? Também não estava, certo? Porém, a gente entende que toda essa vida que a gente vê na Terra e tudo mais foi estruturada e acompanhada por esses espíritos superiores que nos acompanham até hoje. Só que o contrato deles de emprego, o CLT deles, é de bilhões de anos. Então vocês pensam um espírito desse que começou lá, pegou a Terra logo no começo, esses engenheiros, geneticistas, eles estão trabalhando com a gente há bilhões de anos. Bilhões. Então imagina a evolução, esses são espíritos puros. Eles não são espíritos que já chegaram à condição de espíritos puros, espíritos super inteligentes, entendeu? Eu já conversei com esses espíritos, já tive a honra de conversar, por exemplo, com um espírito que controla a previsão do tempo. Vocês acham que as coisas acontecem ao acaso? Não acontecem ao acaso. Eu já tive não só a honra, como já tive uma prova muito verídica de que é verdade e é uma prova assim, impressionante, né? Então, o que acontece? Existe um espírito que controla a previsão do tempo. Por quê? Joãozinho tem uma plantação lá. Aí ele planta milho e o outro planta cenoura. Nem sei o que acontece com quem planta milho nem cenoura, tá? Eu tô chutando tudo. Vamos dizer assim, uma vez, vamos voltar um pouquinho. Uma vez um fazendeiro falou para mim assim, meu, não sei porque sempre tá errado para mim. Eu sempre me ferro. Nos últimos meses eu tenho perdido todas as minhas safras. Aí os espíritos me falaram assim, porque tem expiação. Então chega na hora de plantar, ele planta milho, vamos supor. Aí o milho não pode chover tanto, aí vai lá e chove. Aí ele fala, não, choveu muito no milho, então dessa vez eu vou plantar cenoura. Aí a cenoura precisa de água, aí não dá água. Aí eu planto outra coisa, aí a geada vai lá e pum. Então é claro que todas essas coisas tem um motivo sempre, porque chove, porque não chove, né? Porque neva, porque faz calor. Sempre tem um motivo e tem um espírito sempre comandando isso. Inclusive a previsão do tempo mesmo, ela nunca segue realmente corretamente. Nós, com toda a tecnologia que temos, não conseguimos seguir de forma alguma essa questão da previsão do tempo. Então eu achava que eu estava ficando biruta, que eu consegui conversar com um espírito assim. Só que ele me falou assim, você quer ver neve? Eu falei, quero. Ele falou assim, então você vai ver neve, relaxa. Eu estava indo para o Canadá. Só que na previsão do tempo, não tinha mais neve. Não ia nevar naquela época. Eu falei, tá bom. Falei isso pra minha mulher, ela falou que eu tava biruta. Aí eu fui pro Canadá, cheguei lá. Inclusive a menina do hotel falou assim, que pena que não tem neve mais esse ano e tal, não sei o quê.
Passou 2 dias, começou a nevar, e nevou a semana inteira. Não foi nevar, neve de 1 hora, não. Nevou a semana toda. Agora vamos falar assim, não é que ele quis ajudar o Eduardo, claro que não, né? Ele não vai fazer nevar numa cidade só porque o Eduardo, panaca, tontão, quer ficar na neve. Claro que não, ele fez isso só para me ensinar, para me mostrar que existia isso, que de fato isso funcionava dessa forma, né? Isso é irrelevante se eu vou estar na neve, não, né? Não vai modificar a rotina de um monte de gente só por minha causa, óbvio que não. Mas isso foi um aprendizado para mim, que provavelmente era para eu falar aqui para vocês, por isso que ele fez isso. Mas o fato é que nada da nossa vida acontece por acaso. Tudo é programado, tudo é estruturado, tudo é pensado. Nós somos, por exemplo, como se fosse... Não somos fantoche, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Mas nós somos como se fosse, assim, peças num teatro, entendeu? Você está vivendo, na verdade a nossa vida biológica, a nossa vida carnal, ela é um teatro, praticamente um teatro, né? Mas com o livre-arbítrio e com as nossas escolhas, e essas escolhas têm reflexos diretos. Mas qual é o objetivo disso tudo? A evolução. Então a gente trabalha muito a nossa evolução, muito para que a gente possa se melhorar a cada dia e assim evoluir, ficar mais inteligente, desenvolver bondade, desenvolver a caridade e tudo mais. Agora, respondendo a primeira pergunta, né? Por que esses OVNIs aparecem e estão aqui? A pergunta foi essa: eles estão se preparando para descer? Eles estão nos avisando? Sim. A verdade, isso acontece para que as pessoas que têm essa mente muito, vamos dizer assim, difícil, como você não vê os políticos, vocês não estão vendo aí? Essas pessoas que gostam de políticos, às vezes o cara tem uma prova na cara, assim, na cara, e o cara não acredita, ele não quer saber. Então é a mesma coisa essa questão de extraterrestre. Eles têm que vir e devagar, e mostrando, pá, primeiro faz outra coisa, depois pá, depois faz outra coisa, depois pá, depois faz outra coisa. Vai colocando devagar essas explicações para as pessoas poderem entenderem. Essas explicações não, esses atos, né? Eles aparecem e as pessoas vão com o tempo pensando, nossa, será que extraterrestres existem mesmo? Nossa, eu já vi, por exemplo, coisas assim, aquele próprio Átila, aquele biólogo, outro dia ele falou assim, não, eu não acredito porque eu nunca vi nada aqui, nenhum vídeo que comprove mesmo e tal, mas esse é um vídeo que comprova. O cara vai falar o quê? Que ele entende mais que a Marinha Americana, que é especializada em radar e não sei o que, não tem como. Essa é uma bela comprovação, além dos 300 vídeos que existem por aí. Muitos deles são verdadeiros, a maioria é falso, mas muitos são verdadeiros. Então, o que acontece? Eles estão se preparando para em um dia, mais cedo ou mais tarde, descerem aqui. É isso que está acontecendo, né? Agora, tem uma questão mais complexa acima disso tudo. Eles só vão descer aqui o dia que Jesus permitir. Tudo isso daí é feito com a supervisão. Na verdade, eles não fazem nada sem chegar perto. Eles não chegam nem perto da terra sem a permissão de Jesus. Mas quem é que está solicitando isso? Com certeza é o próprio Jesus. E aí entra uma outra questão muito complexa, que eu já vou responder porque eu já sei que serão essas perguntas, né? Inclusive, pessoal, lembrando que vocês que fazem o canal, então deixe sua pergunta aí. Se você tem alguma dúvida, escreve aí abaixo, tá bom? E faça os comentários também, claro. Aí tem gente que fala assim, mas Eduardo, não tem os reptilianos, os greys, os não sei o que, os vários tipos de extraterrestres que existem no planeta, que visitam a Terra? Sim, tem. Mas eles não vão descer, como é que funciona isso? Acontece que esses extraterrestres, que eu nem tenho muito conhecimento com eles, na verdade, porque eu só converso praticamente com os que são de Sírios, porque como eu vim de Sírios também, todos os meus mentores e amigos espirituais, todos são de Sírios. Então, eu converso com eles. E por quê? Vamos lembrar o que eu falei lá atrás, que Jesus comanda 5 planetas. Esses 5 planetas é o mesmo engenheiro, o mesmo arquiteto, o mesmo geneticista, mesmas equipes que trabalham. Então, obviamente, que eles são parecidos com a gente. E é como se tivesse uma rede de hotéis. Sabe aquelas redes de hotéis?
que tem aquele hotel mais básico, depois na mesma rede tem um hotel um pouco melhor, e depois na mesma rede tem um hotel melhor, até que tem um hotel top na mesma rede. É o mesmo dono, a mesma quantidade de empresas, uma mesma empresa que tem um dono. É mais ou menos assim. Então a Terra é um dos hotéis, né? E os outros planetas também são outros hotéis, desses 5 que são comandados por Jesus. O que acontece é que nós estamos, hoje em dia, sob jurisdição, vamos dizer assim, sob proteção. Isso são as informações que os Espíritos me deram. Eu não vi isso em nenhum canal, eu não assisto outros canais. Para falar a verdade, eu não assisto outros canais, tá? Porque minha fonte, eu acabo conversando mais com os Espíritos e lendo nos livros de André Luiz e tudo. Eu nunca precisei assistir outros canais. Não porque eu me acho, claro que não. Mas é porque como eu tenho uma fonte confiável no meu ponto de vista, eu prefiro acessá-la dessa forma, tá? Então, o que acontece? Jesus, obviamente, deixou para que esses encarnados, observação, encarnados, de Sírios, cuidassem do planeta Terra. Então, antes, os Greys entravam aqui, sim, os reptilianos, sim, os não sei o que, sim, porém, não podem mais entrar. Eles foram proibidos fisicamente de entrar aqui. Por que eles entravam aqui e raptavam pessoas? Isso realmente aconteceu. Tem muitos relatos, mas muitos. Se você for ver ali, nossa, tem uma porrada de relatos, tá cheio de gente que sumiu. Muitas pessoas somem por causa disso. Sumiu, né? Então vinham os Greys, raptavam alguns humanos, torturavam, sei lá o que faziam, devolviam, alguns não devolviam. E aí tem até um caso, uma história que Chico Xavier estava numa estrada. Eu achei essa história nada a ver, mas os Espíritos me falam que é verdade isso. Eu não lembro quem foi que contou, acho que foi aquele Geraldinho, né? Ele estava numa estrada, num carro, aí era de madrugada, de repente veio uma nave e parou em cima do avião do Chico, do carro do Chico Xavier. Aí, de repente, eles pararam o carro e a nave encostou do lado. Aí ele disse que da nave desceu um extraterrestre, e o extraterrestre foi andando até o carro do Chico. Então vocês percebem que não tem nada espiritual aí, é tudo fisicamente, tá? Não tem nada espiritual. Aí quando ele estava chegando perto, o Chico disse que o extraterrestre olhou para ele, olhou no olho dele, e eles cruzaram olhares, né? E o Chico disse que foi a pior sensação que ele teve, porque era um extraterrestre realmente no mal. Aí nisso, o extraterrestre voltou atrás, foi embora. Raptaram uma vaca, sabe aqueles desenhos que puxa assim, ó, raptou a vaca e foi embora. Entendeu? Mas moral da história. Aí ele disse que o Emmanuel contou para ele que era um extraterrestre do mal e que ele ia fazer alguma coisa pro Chico Xavier, mas ele acabou não fazendo. E aí os Espíritos me explicaram que na verdade isso aconteceu mesmo. Mas o que acontece? O extraterrestre não pode sequestrar qualquer um, porque só pode sequestrar os que têm expiação ou não, né? Os que não têm expiação, eles não podem ser sequestrados. Entendeu? Então, por isso que naquela época realmente aconteciam esses relatos de extraterrestres raptando esses humanos e tudo mais, sim, aconteciam. Mas eram nessa base, né? Com algum motivo, entendeu? Não era um acaso, certo? Um motivo anterior e permitido. Então, vamos dizer, se eu tô ali agora na rua, desce um extraterrestre, e para me sequestrar, vou fazer não sei o quê, primeiro que eu vou dar uma porrada nele, né? Eu não vou deixar, ou então eu vou correr dele na situação. Mas vamos dizer que eu não consigo fazer isso, ele só vai me sequestrar se os espíritos deixarem, entendeu? Ele não vai poder mexer em mim sem que o plano espiritual não permita. Então, provavelmente, esse extraterrestre desceu, a hora que ele foi fazer alguma coisa, ele deve ter recebido um aviso do plano espiritual. Você não vai fazer isso com ele. Porque apesar desses caras, desses extraterrestres, serem relativamente do mal, eles têm um certo conhecimento espiritual e biológico também. Aí a gente vai falar assim, mas Eduardo, se eles têm tecnologia, eles têm inteligência, como que eles ainda são do mal? Eu já sei que vocês vão perguntar isso, com razão, é uma dúvida que eu também tive, que eu perguntei para os espíritos. Na verdade, isso define, quer dizer, isso varia de cada planeta, entendeu? Tem planeta que ele vai ser mais puxado para a mediunidade, tem planeta que vai ser mais puxado para a tecnologia,
Tem planeta que são mais puxados para a intelectualidade. E eles vão alcançar a evolução moral em um tempo diferente, entendeu? Então, por exemplo, você pega um planeta mais voltado para a espiritualidade, você vai encontrar um planeta mais primitivo, mas pessoas que já têm uma mediunidade maior. Então isso varia pra caramba. Então ponto forte, por exemplo, de Sirius é a tecnologia. Eles estão muito, mas muito à frente de nós, milhares de anos à nossa frente em tecnologia. Então eu já conversei, já falei para vocês sobre isso, tá? Tem uma playlist chamada Sirius. Eu já falei sobre as tecnologias, sobre como são as coisas, os automóveis e tudo. Eu falei sobre um monte de coisa, porque eu me lembro das minhas encarnações, eu realmente lembro. Eu lembro das minhas 2 últimas encarnações lá, que na verdade as encarnações são diferentes, eu conto disso, né? Mas eu lembro de muitos séculos, na verdade. Eu lembro das minhas profissões, lembro das minhas amizades, lembro de um monte de coisa, meus familiares, lembro de tudo. Então, enfim, por que esses caras não chegam na Terra? Porque chega um momento que não é mais permitido que outras, por exemplo, como os Greys, os sei lá o que, entrem na Terra para raptar as pessoas. Foi proibido. Então, o que faz? Parece um pouco viagem, mas é verdade isso, né? Sirius faz uma defesa em volta da Terra e não deixa ele entrar. Sirius tem muito poder tecnológico, muito mais do que esses bad guys aí, do que esses caras no mal, entendeu? Então aí eles não conseguem mais entrar. Então agora quem tá entrando aqui são só os meus parentes, são meus amiguinhos, entendeu? Então é isso, até o ponto que um dia, que pode demorar um pouco, pode não demorar tanto, mas vai demorar um pouco pelo menos, eles vão descer aqui na Terra. E aí a gente vai ver aquela situação dos extraterrestres entrando em contato, data limite e tudo mais. Vai acontecer? Sim, vai. Mas não vai ser agora. A humanidade não está preparada ainda, né? Enquanto as pessoas forem de sua grande maioria, né, espíritos que só pensam nas coisas materiais, etc. Bom, também vai ter uma hora aqui, mais cedo ou mais tarde, que vai descer e a humanidade não vai estar tão pronta, mas já vai estar pronta o suficiente, com certeza. Então é isso, pessoal. Deixe sua pergunta aí abaixo. Lembre-se de mandar esse vídeo para algum amigo seu que sabe que gosta do assunto. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like. Eu vou comentar as perguntas no próximo vídeo, valeu? Muito obrigado e até a próxima.